Livro de Juízes, capítulo de número 1. Diz assim as Sagradas Escrituras. Verso de número 12. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. E sucedeu o quê? Indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento, e Calebe lhe disse: que desejas? E ela lhe disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dai-me também fontes de água. E Calebe lhes deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Pulando o domingo passado, o outro domingo nós falamos sobre a oração de Moisés, o domingo retrasado. E hoje eu quero falar sobre a oração de Áquisa. Pois quando eu olho para Áquisa, filha de Calebe, falando com Calebe, seu pai, eu percebo uma oração. Pois quando falei sobre a oração de Moisés, eu conversei com os irmãos dizendo que oração tem uma vertente. E uma das vertentes da oração é o pedido. E quando eu olho para Áquisa, olhando para Calebe, dialogando com Calebe, conversando com Calebe, seu pai, eu percebo nitidamente esta vertente da oração. Eu percebo nitidamente o pedido. E quando eu olho para Juízes, eu encontro um livro épico. E por épico, eu entendo que é aquilo que possui grandes batalhas. Batalhas épicas. O livro de Juízes é um livro que possui batalhas épicas. Batalha que quando você lê, você fala: Israel dessa vez vai ser fulminado. Israel dessa vez não tem jeito. Israel dessa vez não vai vencer. Israel dessa vez não vai conseguir sair desse dilema. E nós vemos que naquela batalha, naquela guerra, naquele entrave, Deus dá o escape ao povo de Israel. Então são batalhas épicas. Bem, quando eu falo sobre épico, eu encontro também homens que fizeram a diferença. Exemplo disso, Otiniel. Se não me foge a memória, Otiniel, depois que ele executou o juízo, julgou Israel, 40 anos depois que ele morre, a sua obra ainda surte um efeito sobre todo Israel. Isso significa que ele eternizou-se em Israel. Então, Otiniel, esse que nós acabamos de ler, faz história, é um personagem épico. Olhamos também Gideão, que com 300 homens também faz história em uma batalha épica. Um homem épico com uma batalha épica fazendo uma história épica. Olhamos Sansão, grandes feitos de Sansão, onde o escritor de Juízes, por exemplo, diz que Sansão em um determinado momento rasgou um leão como se fosse um cordeiro, uma ovelha. Bem, eu não sei se é fácil rasgar ao meio uma ovelha. Eu nunca tentei, mas o escritor de Juízes caracteriza isso como sendo fácil. E diz que Sansão rasgou o leão. Já é difícil rasgar um punhado de folha de sulfite. O que dizer uma ovelha? O que dizer Sansão, que pega aquelas paredes, que pega aqueles portões enormes, de madeira maciça, de ferro maciço, carrega nas costas como se estivesse carregando um saco de cimento? Esse era Sansão. Então, um homem épico em batalhas épicas, fazendo história. E quando olhamos para Juízes, Juízes não é apenas um livro épico, mas quando eu olho para Juízes, eu percebo que Juízes ele faz parte da categoria dos livros históricos, porque ele descreve parte da história do povo de Israel. E essa parte da história que ele descreve do povo de Israel é um período pós
entrada na terra prometida. Então vamos lá, eu tenho Moisés, Josué, e aí eu vou ter então o livro de Juízes. Moisés tirando o povo do deserto, Moisés no deserto, eu tenho Josué batalhando para entrar na terra, e agora eu tenho Juízes, que já conta a história depois que esse povo entrou na terra prometida. Esse período histórico abarca um período de 14 juízes, entendam. Os juízes, eles não eram reis. Juízes que Deus levanta no livro de Juízes, eles não tinham a monarquia, não era um reinado. Eram homens que Deus levantou em circunstância, homens que Deus levantou em situações precárias, caóticas do povo de Israel. O total de juízes que variava por diversas tribos, em um determinado momento Deus levantava de Efraim, depois era de Judá, depois era de Issacar e assim sucessivamente. Um determinado momento Deus levantava e eram 14 juízes, o período histórico que o livro de Juízes ele vai abarcar. Porém, existe algo peculiar neste livro. Esse livro é um livro de oscilações. Se eu fosse definir ele, eu compararia ele como se fosse um eletrocardiograma. Você vai fazer um exame de eletrocardiograma, há momentos que seu coração bate, então pum, depois pum, e assim vai. O eletrocardiograma fica desse jeito. E quando eu olho para Juízes, é justamente isso que eu encontro. Um livro de oscilações. Um povo chamado Israel, que fracassa, que erra, que peca, que trai Deus muito facilmente, então cai. Aí esse mesmo povo, no caos, na circunstância, no sofrimento, ora, pede perdão, se arrepende, abandone o erro, e aí então ele consegue o favor de Deus, e ele se levanta, e o livro inteiro é isso, subindo e descendo, caos de Israel, erro de Israel, e Deus perdoando Israel, levantando Israel, e livrando Israel. Mas quando eu olho para o livro de Juízes, eu também encontro outro algo peculiar, é um livro de oração. Se você ler Juízes, você vai perceber que do início ao fim, ele é um livro de oração. Tanto que existe uma expressão-chave que pode definir, caracterizar e moldar o livro de Juízes. O livro de Juízes é moldado pela expressão, e clamou Israel ao Senhor. Em outras palavras, Israel orou ao Senhor, Israel se voltou ao Senhor, Israel, ele passou tempo com o Senhor, Israel orou ao Senhor, e todas as vezes que Israel orava, clamava, pedia, Deus então dava o escape. Então o livro de Juízes, ele é um livro de oração, é um livro que demonstra o povo orando, e quando nós falamos, por exemplo, de Israel, eu entendo nação. E aqui eu aprendo um princípio, que Deus ele responde orações quando há união, quando há um propósito único no conjunto, porque a Bíblia não diz a tribo de Judá orou, a Bíblia não diz a tribo de Efraim orou, de Manassés orou, a Bíblia não diz que a tribo de Zebulão orou, ou que Gideão orou, ou que Sansão. A Bíblia diz em Juízes que o povo de Israel orou. Então onde há união, eu percebo neste primeiro princípio que Deus dispensa a bênção. Como escreveu o salmista do Salmo 133, verso de número 1, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. É bom. E ele diz por que é bom? Porque isso é como um óleo, que vai descendo na cabeça assim, do sacerdote, aí chega até a barba, vai tirando os nós, os embaraços, vai limpando, tirando as impurezas, aí desce pelas vestes, chega até lá, então purifica as vestes, lava as vestes, deixa aquele tecido duro, um tecido mais flexível, como se fosse um comfort, um amaciante, e deixou o tecido melhor para se vestir. Então o óleo ele vai lubrificando, entrando. Aí então o salmista ele continua, porque ali, no final, ali onde há união, o Senhor ordena a bênção. Onde há propósito, onde há parceria,
onde há união, o Senhor ordena a bênção. Então, quando o povo de Israel, em Juízes, orava, no mesmo propósito, no mesmo sentido, Deus entregava a bênção. Mas não é apenas a oração do conjunto, há petições do individual. E aí eu encontro Axa. Logo no primeiro capítulo, ela orando ao seu pai Caleb, ela pedindo ao seu pai Caleb. E Caleb é um personagem também épico. Caleb é um personagem que você e eu também nós conhecemos. Ele era amigão de Josué. Assim como Josué era amigo de Moisés, Caleb era amigo de Josué. Assim como Josué era discípulo de Moisés, Caleb era discípulo de Josué. Eles travavam guerras juntos. Nós vamos ver que Caleb é aquele cara que estava junto com Moisés, que saiu do Egito, que estava junto com Josué, que guerreou as guerras de Israel em todo o processo do deserto, que viu o povo entrar na terra prometida. Caleb, ele é um cara que é privilegiado. Privilegiado porque ele viu a glória manifesta. Ainda ontem aqui a pastora Daniela falou dos diferentes tipos de glória, e sim, há diferentes tipos de glória na Bíblia Sagrada. Nós temos a glória pneuma, que é a glória que Deus nos faz sentir. A glória Shekinah, que é a glória que Deus nos faz ver, que é a glória manifesta. E temos a glória doxá, que é a glória que Deus não dá a ninguém. E quem mexe com essa glória, faz como Nabucodonosor, vira besta. Faz como Herodes, cai no chão e é comido por bichos, porque mexe na glória que não é para mexer. E agora você vai ver Caleb, e Caleb está no deserto. E lá no deserto ele vê a glória manifesta de Deus. Ele é um homem privilegiado, da raça humana no tempo e espaço. É um homem diferente. Ele viu o maná. Ele viu o mar se abrir, ele viu os milagres das guerras, que eles não eram guerreiros e Deus dá livramento. Caleb, ele era esse tipo de homem, que percebeu isso. Só que nós vamos ver que temos Axa. E quem é Axa? Porque Caleb eu sei quem é. É simples. Axa é a filha de Caleb, que a Bíblia não fala muito, a não ser isso aqui que nós estamos conversando. Que de repente ela ganha uma terra, ela é um prêmio, ela é um presente, e que ela vai pedir algo para o pai dela, só isso. Axa é a filha de Caleb. E nós vamos ver que Caleb dá uma terra para Axa. Só que a terra que Caleb dá é uma terra seca. E a terra que Caleb dá a Axa é parte da terra que Josué deu para ele. Josué, capítulo de número 15, verso de número 13. Vamos lá. Mas a Caleb, filho de Jefoné, Josué deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor. A saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anak. Eu não sei se esse versículo faz muito sentido para você. Por isso que é bom você e eu nos estudarmos a Bíblia. Quem era Anak? Anak, ele era o homem que deu origem aos chamados gigantes. Então Josué viu uma terra onde tinha gigantes. Aí Josué olha para toda Israel e fala assim: mano, quem é que eu vou mandar para expulsar esses gigantes aí? Quem? Aí tem um camarada que está do lado dele, Caleb, cabra macho, falou: irmão, se eu mandar outro cara, possa ser que não dá certo não. Então tu vai ter que ir, porque eu te conheço, eu sei que você vai botar os gigantes para correr. E quando nós falamos de gigante, nós temos que entender essa expressão, não é gigante sentido Hollywood. Mas pensa no Caleb, um cara de 1,60 m, 70 no máximo estourando 1,80 m, no máximo estourando. Aí então tem os filhos de Anak, de 2 metros, 2,5 metros, 2,10 metros, 2,15 metros, 2,20 metros, 2,30 metros. Então pega um cara de 1,60 m perto de um cara de 2,15 metros. É um gigante. É como se você, por exemplo, hoje tivesse que lutar por um pedaço de terra contra os jogadores da NBA. Quero ver se tu vai enfrentar aquela negraiada lá da NBA. Eu quero ver.
Ou uns jogadores de vôlei da Rússia. Eu quero ver se tu vai enfrentar os russos de mais de 2 metros. Nós não vamos, sou um cara alto, para mim é um gigante. Eu olho para cima. Essa era a situação de Caleb. E Josué falou, tem um cara bom aqui para esse serviço. Eu vou dar terra para ele, mas também vou dar um problema para ele. Vai derrotar os gigantes. E Caleb vai. E Caleb derruba 3 dos principais gigantes, a saber, Sesai, Ainã e Talmai. Verso de número 14, Josué 15. Os 3 principais gigantes da terra, Caleb derrota. Só que Caleb, depois que matou os caras, que expulsou os caras, aí Caleb olha e falou, puxa, ainda tem o distrito leste ali, ó, Kiriat Sefer, para poder conquistar, eu me esqueci dessa terra. Aí Caleb fala, eu não vou lutar mais não. Mano, eu saí do Egito com Moisés, fiquei 40 anos no deserto, lutei todo tipo de guerra, Josué me joga no BO, e agora eu tive que matar 3 gigantes, acabei de matar, mas eu não vou mais lá não, estou cansado, estou avançado em idade. Aí quem sabe nesse momento, Caleb está na sua tenda, e aí tem aquela poltrona do papai, sabe? Toda casa tem assim, aquele lugar que só o pai senta, e Caleb está lá, na poltrona do papai. Quem passa no corredor, da sala para a cozinha, Aquisa. Aí Caleb tem um insight, uma luz. Rapaz, a minha filha está precisando de casar. E ela é aquela mulher difícil, de personalidade difícil, que não dá abertura para ninguém. Eu então vou matar 2 coelhos com a cajadada só. Eu vou conquistar a terra e vou arrumar um pretendente para minha filha. É Caleb. Aí o que ele faz? Ele vai lá nos Judeus News e coloca um anúncio no jornal, anunciando, quem que dominar a terra, Kiriat Sefer, vai casar com a minha filha. E foi o que aconteceu, ele anunciou no jornal. Aí veio Otiniel e falou, não, Caleb, eu quero ser o primeiro, pode deixar que eu vou lá, vou matar os caras. E guarda a Aquisa aí, hein, não dá mais para ninguém, não é minha. E Otiniel vai. Otiniel vai para Kiriat Sefer, distrito tal, conquista a terra, volta, Caleb, agora eu quero casar. E aí Caleb então dá um pedaço de terra, aquela terra ele dá para Otiniel e dá para Aquisa, porque eles agora vão casar. O problema, a terra é seca. E quando nós falamos de terra seca, eu estou falando de um terreno problemático, porque a nação de Israel é agricultora, é pecuarista. E eu te pergunto, como é que você, agricultor, vai plantar alguma coisa numa terra seca? Como você, pecuarista, vai plantar alguma coisa numa terra infrutífera, numa terra morta, oxidada, sem nutrientes? Nós chamamos isso na geografia de laterização ou lixivização. É o período em que a terra já não está mais apta para plantio. E aí? É um problema. Não vai demorar muito para os pombinhos, recém-casados, Aquisa e Otiniel bater na porta de Caleb. Pai, me empresta um trocado aí, porque a gente está sem dinheiro. Não é assim que acontece nas famílias? O cara está desesperado para casar. Erro. Quer se livrar do pai e da mãe. Aí casa pela motivação errada. Ou quer ter relação sexual. Casa pela motivação errada. Não tem um emprego, não tem um salário, não tem estabilidade, não tem uma casa. Não tem um carro, não tem um nada, só um nome. E ainda consegue sujar. Quando é solteiro. É jovem aprendiz, ainda suja o nome. Não demora muito não. Vai bater na porta do pai. Ou na porta da família de Otiniel. Pai, presta milzinho aí. O gás acabou. As contas estão chegando. E Aquisa, pelo que me parece, é uma mulher que não aceita viver de ajuda. É uma mulher que parece não aceitar viver sempre na pindaíba. Tanto que ela vira para Otiniel e fala, vamos falar com meu pai. E me parece que Otiniel não vai.
Vamos ler? Acompanhe comigo aí, ó, verso de número... Cadê? Deixa eu achar aqui. Verso de número 14. De Juízes, capítulo de número 1. Dá uma olhada aí, ó. E sucedeu que indo ela a ele. Quem está indo? Axa. Está indo até quem? A Otiniel. E sucedeu que indo ela a ele, o persuadiu. Vamos comigo. Vamos lá, eu não posso chegar na casa do meu pai sozinho. Vamos comigo falar com meu pai. E aí, então, perceba que tem uma vírgula, um ponto em vírgula aí. Olha o restante da frase. E ela desceu do jumento. O que acontece nesse período? Do momento que ela está tomando café com o marido, falando, vamos comigo, vamos lá pedir um campo para o meu pai, vamos pedir alguma coisa diferente para o meu pai, aí tem a vírgula, o ponto e vírgula, aí depois simplesmente o escritor vem e diz assim, ó, ela desceu do jumento, ou seja, ela já está agora lá na casa de Caleb. O que acontece nesse período? Há um vácuo aí. Um vácuo na história, que o escritor não descreve, que o escritor ele não narra. Então eu fico conjecturando que ela está o tempo inteiro no pé de Otiniel. Sabe, aquela mulher que fica no pé do homem, o homem não dá ouvido? É esta a cena. E não adianta, porque Otiniel não vai. Eu vou falar com o Caleb, você é louco? Que eu vou lá de novo pedir, o cara já me deu terra. Eu vou lá falar com teu pai, vou nada. Aí então dá a entender, porque esta Axa não é o tipo de mulher que aceita viver de ajuda. Então ela sozinha, tu não vai não? Eu vou. Ela pegou o jumento, subiu no jumento, foi até a casa do pai dela, desceu do jumento e foi falar com o pai. O senhor me deu terra, mas está seca. Eu preciso de água. Ela vai até o pai orar. Axa toma uma postura. Axa não aceita viver de ajuda. Eu fico pensando, meus irmãos, se isso fosse nos nossos dias, como é que seria? Então eu fiquei imaginando o pastor Rodrigo. Vai no mercado. Aí eu virei o corredor e encontrei tu. Aí tu fala assim para mim, e aí pastor, tudo bem? Tudo bem, irmão, e você como é que está? Estou bem também, pastor. E aí eu falo para você assim, irmão, me diz uma coisa, e como é que está lá a empresa lá que você entrou agora, né? Pastor, eu estou empregado. Mas sabe, na verdade não entrei agora não, pastor, já estou 10 anos lá. Ah, é? Eu achei que era agora, não sabia que você trabalhava lá todo esse tempo. Não, estou 10 anos lá, pastor, e sabe? Está 5 anos o meu salário congelado, pastor. Eu não cresço, e sabe, eu fiz a minha parte. Eu aprendi com o senhor, quando o senhor falou para mim da porta aberta lá que tinha que fazer curso. E eu dei ouvido, eu fiz curso, eu fui atrás, eu investi em mim. Só que sempre alguém está ocupando os melhores cargos na minha frente. E eu não consigo crescer e expandir. Sabe, pastor, eu tenho um emprego, eu tenho uma terra, mas está seca. Aí eu saio do mercado, eu vou na farmácia, aí eu encontro outro irmão da nossa igreja. E aí, pastor, beleza? Beleza. Irmão, me diz uma coisa, como é que está a tua família? Ah, pastor, a minha família, só encrenca. Sabe, pastor, quando eu não era crente, era melhor. Não tinha guerra. A gente vivia bem, a gente se entendia. Agora que eu comecei a ir para a igreja, parece que ninguém se entende mais. É só confusão, é um falando mal do outro, um colocando defeito no outro, é uma intriga na família, não consigo entender. Agora que eu tenho Jesus, o negócio está piorando. Sabe, pastor, eu tenho uma família, eu tenho terra, mas está seco. Aí eu saio da farmácia, aí eu vou no açougue, aí eu encontro outro irmão. E aí, então, eu pergunto para esse irmão, e aí, meu irmão, como é que você está? Eu estou bem. E a tua empresa que você abriu um negócio lá, como é que está o ramo? Ah, pastor, a minha empresa acabou de completar 6 anos. Mas sabe, pastor, eu tenho pouco cliente, não está na berlinda, está ali no vermelho, não cresce, não ata, não desata. Sabe aquele negócio que está travado? Não flui, não cresce, é a mesmice. Eu pago até o funcionário, mas não consigo comer uma pizza no final de semana. O negócio está travado, sabe, pastor? Eu não tenho cliente, eu tenho uma empresa, eu tenho uma terra, mas está seco. É isso que Axa está falando aqui para o pai dela. O senhor me deu uma terra, eu tenho a bênção já, mas está seco.
não está frutífera. E como Axa não aceita isso, ela se rebela. E todos os que se rebelam, oram. Presta atenção nisso, aqui eu aprendo outro princípio. Só ora quem se rebela. Pois quem está conformado, aceitou a situação e não ora mais. Só ora quem está inconformado com a vida que está levando. Só roga, só pede, só clama, só chega diante de Deus quem se rebela. Pois quem está conformado, não ora. Ele já aceitou. Axa se rebela e ela vai até o pai dela pedir, orar e clamar. Então, quando eu olho para Axa, eu vejo que a oração de Axa é uma oração que representa valor. E por que representa valor? Simples, irmãos, presta atenção. Axa era uma mulher, e pela lei de Moisés, mulher não recebia posses, só o homem. É uma cultura machista, uma cultura diferente da nossa, de outra época, de outro momento, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos, como nós vivemos, é outro tipo de cultura. E lá a mulher não tinha direito à terra, e nós vamos ver que Caleb dá terra para ela. Caleb quebra uma regra e dá terra para Axa. Então a oração de Axa representa valor. Mas a oração de Axa também representa valor, porque uma mulher não poderia chegar no seu pai e pedir terra, mesmo sendo filha. É por isso que ela chega em Otiniel e vamos lá, vamos comigo, vamos falar com meu pai para ele dar terra para a gente, para ele dar água, para ele dar algo diferente. E Otiniel não vai. Então quem vai? Axa. Então perceba uma coisa, outro princípio. A vida sempre estará acima das regras. Grave isso na tua mente. O valor da vida excede o valor da regra. Perceba uma coisa, regra existe, ok. É bom, ok. Tem que ser cumprida, sim. Mantenha a ordem, sim. Mas se prejudicar a alma, quebra. Quebra. Porque quando Caleb quebra uma regra e dá terra para Axa, ele está trabalhando com dignidade humana. É um ser humano. Quando ela vê que o marido não vai, ela corre atrás da alta dignidade dela. Se para você amar alguém, eu tenho que amar a mim mesmo, é o referencial. Por isso, ame o próximo como a ti mesmo. O referencial de amor tem que ser eu. Se eu não me amo, como é que eu posso dar amor? Então eu tenho que ter dignidade comigo mesmo. É o que Axa está fazendo. E eu acredito que é isso que Jesus, o meu mestre, está ensinando em Lucas capítulo 15. Quando você vai para Lucas capítulo de número 15, Jesus está na casa do fariseu, doutor da lei, entendido nas Sagradas Escrituras. Aqueles que seguem as regras, seguem à risca e mostram para os outros que eles estão seguindo. Eu traduziria este fariseu para a linguagem de hoje de crente. Jesus estava na casa de um crente. E quando Jesus chega lá, tem outros fariseus, ou seja, outros crentes. E tem um doente, que Lucas dá o nome de hidrópico. Lucas poderia dar outro nome, né? Mas Lucas era médico. Então ele dá o nome de hidrópico. Eu não sei muito bem como é que é essa doença, se é vazamento de líquido, eu não sei o que é. Quem é da área da saúde entende, Lucas entendia, ele é minucioso, e ele coloca qual é a doença que o cara tem. E Jesus, então, no meio do discurso, olha para o cara, para o discurso, e Jesus chega nesse doente, e depois cura ele. Problema, Shabá, sábado. E no sábado não se pode fazer nada.
Não se pode curar, não se pode fazer nada, é uma lei, é uma regra. Aí Jesus, no verso de número 5, então vem ensinar o princípio, e Jesus diz assim: qual será de vós, crentes, que caindo-lhe num poço em um dia de sábado, o filho, o boi, o jumento, a ovelha, não o tire logo? Se faltar 1 hora para acabar o Shabá, caiu lá o teu filho no poço, filho, o pai não pode fazer nada, espera aí, falta 1 hora, tá? E o pai te tira daí. É assim? Então não sejamos hipócritas. O valor da vida está acima da regra. E isso que Axa está mostrando, por isso não temos que orar para as pessoas seguirem a Jesus para cumprir regra. Temos que orar para as pessoas seguirem a Jesus, porque quem transforma na caminhada é Jesus, irmãos. Sabe, chega tanta coisa nos meus ouvidos assim, ó, fulano não pode isso porque ele ainda está assim. Irmão, vamos pregar a palavra e deixa que o nosso testemunho fale no coração do irmão, e deixa que o nosso amor constrange o irmão, e deixa que Jesus na caminhada vai mudando, irmão. Meu Deus, quem sou eu para determinar alguma coisa, quem entra, quem não entra, quem faz, quem não faz? O amor de Deus, a vida, o valor, a vida excede as regras. Tem que cumprir. Prejudicou a vida, quebra. E favoreça a vida. Favoreça a vida. A oração de Axa é uma oração que demonstra propósito. Porque quando eu olho para a igreja, me parece que a gente não sabe orar, né? Ah, por que você está indo para a igreja para orar? Porque tem culto de oração. E tu ora pelo quê? Ah, eu oro pelo tudo. Caramba! E aí você vai ver o irmão, quando deu 5 minutos, ele não tem mais o que falar. Aí você orou por tudo? Em 5 minutos? É isso aí, isso que é o resumo do resumo. Parabéns! Mas quando eu olho para Axa sabia o que queria. Pai, o negócio é o seguinte, pai, você me deu a terra, está seca, quero água, acabou. Aí Caleb diz, te dou a água, ok, estou indo embora, tchau. É isso, simples assim. Não precisa ficar rodeando, não precisa ficar escolhendo palavras, não precisa ser burocrático, não precisa ser demagogo, não precisa ser esplendoroso nas palavras, simplesmente é isso, pai, é isso, acabou. Oração com propósito, nesse sentido, sabe o que eu percebo? Que antes de pedir, temos que pensar no pedido. Eu vou te dar um exemplo. Oh Deus, tu me sondas e conheces o meu interior, sabes que eu preciso de paciência para aguentar fulano, e essa situação. Aí tu pede paciência, e você acha que Deus vai permitir vir o que na tua vida? Ou você acha que Ele vai te dar assim, ó, tô aqui meu filho, o pacote da paciência acabou de chegar pelo FedEx, pelo correio, abre aí meu filho, o pacote da paciência. Você acha que é assim? Deus vai permitir circunstâncias acontecer na tua vida para tu ser paciente e treinar a paciência, porque a paciência é um fruto do Espírito, e se o Espírito está dentro de mim, logo a paciência está dentro de mim, e Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós, logo a paciência não está aqui fora, a paciência está aqui. Então o que Deus faz? Deus permite acontecer a circunstância, e Deus olha para tu, vamos ver se tu agora vai treinar a paciência, meu filho amado. Aí tu perde força. E aí Deus vai permitir circunstâncias vir para você treinar a sua força. Aí você pede fé. E Deus te permite problemas vir para você treinar a fé. É simples assim. Então se tu não quer ter problema, se tu não quer ter conflitos, então pensa antes de pedir. É simples.
A oração de Axa é uma oração de proposta. Ela sabia o que ela queria pedir. É isso, ponto. Eu sei das consequências do meu pedido. Eu sei que se eu for próspero, os meus parentes que não são vão bater na minha porta pedindo dinheiro emprestado para mim. Porque se tu se tornar próspero, e aí os teus parentes que não são pedir dinheiro emprestado para você, aí tu vai virar para Deus e falar: se eu soubesse que eu teria essa dor de cabeça, que esse monte de parente ruim, eu não tinha pedido esse dinheiro aqui. Então antes de orar, pensa nas consequências. A oração de Axa é uma oração de gratidão, porque ela chega no pai dela e diz assim: pai, o Senhor me deu terra, obrigado, eu estou feliz, o Senhor quebrou uma regra para me beneficiar, o Senhor me considerou, o Senhor me tratou como gente, o Senhor me tratou como ser humano, o Senhor me tratou com dignidade, obrigado, pai. Só que tem um porém, essa terra aqui é seca, é mais ou menos nos exemplos que eu dei. Pai, o Senhor me deu emprego, mas eu estou estagnado. Eu te dou graças pelo meu emprego, mas não flui. Eu preciso de fontes d'água. Pai, o Senhor me deu uma família, mas só há conflito, está seco. Eu preciso da paz, eu preciso de fontes d'água. Pai, o Senhor me deu uma empresa, mas eu não tenho cliente. Eu preciso de cliente, eu preciso de fontes d'água. Eu confesso aos irmãos que essa tem sido a minha oração. Durante esses 15 dias que eu tenho refletido sobre Axa, eu tenho orado pedindo a Deus, em partes específicas da minha vida, para que Deus desça com fonte d'água, porque está seco. E no que tange a igreja, eu tenho orado e falado: Deus, eu não te pedi a igreja, o Senhor deu, então eu quero almas. Eu quero almas. E quando eu falo de almas, irmãos, eu não estou falando que eu quero um salão cheio, porque isso é status, típico de igreja de parede preta. Status, igreja lotada. Movimento, luzes, som, fumacinha. Isso é típico de parede preta, eu não quero isso. Eu quero almas que se rendam aos pés do Cristo. Reconheçam Ele como Senhor e permita Jesus ensinar, mudar, é isso que eu quero. Eu quero conversões genuínas, e se for para ficar com 21 pessoas como nós viemos para cá, eu fico, não tem problema. Mas eu quero almas que se rendam aos pés da cruz e reconheçam Jesus como Salvador. É isso que eu quero. A oração de Axa é uma oração de filiação. Porque quando nós olhamos para Axa, Axa fala com o pai dela. E não tem burocracia para chegar no pai, simplesmente ela chegou lá, e o que me dá a entender, lendo a narrativa de Caleb e Axa, é que Caleb conhecia muito bem Axa. Então quando ela desce do jumento, Caleb já coçou a cabeça e falou: vixe, aí tem alguma coisa, essa mulher vindo sozinha, sem o marido, aqui em casa aconteceu alguma coisa. Ele já conhecia, e então Caleb usa uma expressão parecida com o pastor Rodrigo. Quando as pessoas me procuram, eu falo: chora. Qual é o pedido? Chora. E Caleb olhou para ela e falou assim: que desejas? Porque ele sabia que ele ia pedir alguma coisa. Chegou diferente, no ímpeto. Mal o jumento parou, ela já desceu e já foi em direção ao pai, para poder conversar com o pai. E falou: tem coisa aqui. Ele já falou: o que você quer? Ele já perguntou. E deixa eu te falar uma coisa, só ora quem reconhece que é filho. E sabe o que dói na minha alma? É quando eu olho para irmãos, inclusive pastores, com o título de pastores, que eu já tive essa experiência. Ah não, pastor Rodrigo, eu não oro não, porque eu não sei orar não. Hã? Você é pastor, não sabe orar? Não sei orar não. Aí você vai conversar com alguns irmãos: pastor Rodrigo, eu não oro não, sabe por quê? Me faltam palavras para eu orar. Eu não sei como eu oro. Eu não sei como eu falo. Eu não sei como me achegar a Deus.
E aí eu não sei se isso é uma verdade, ou se de forma subliminar, no teu subconsciente, você não se entende como filho. Porque o filho que conhece o pai, reconhece o pai, ele pede. Ele pode ser o pior filho da face da terra. Se ele reconhecer o pai como pai, ele sabe que ele é todo torto, mas ele pede, porque entende que é pai. Então eu não sei se a gente se esconde atrás de subterfúgios, de muletas, de máscaras, dizendo que não sabe orar, ou se no fundo não nos reconhecemos como filho. E deixa eu te falar uma coisa, querido. A Bíblia diz que somos filhos amados do Pai. Por isso que eu não preciso de mediador para chegar ao céu. Eu não preciso terceirizar, pedir para alguém orar por mim. Eu sei que também não tem nenhum problema, irmão. Você pode pegar uma pessoa de confiança, porque Axa fez isso. Ô Tiniel, vamos lá orar comigo, falar com meu pai comigo. Você pode, mas se não tem, você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. E falar, encarar o teu pai nos olhos e orar e pedir sem medo, sem receio, sem burocracia. Como uma vez eu já falei para os irmãos, uma época da minha vida quando meu filho mais velho era criança, e eu estava com a Daniela recém-casado, e a gente passando por um grande processo. Num braço eu carregava o meu filho menor, nesse mesmo braço eu carregava um guarda-chuva, numa bolsa transversal das roupas do meu filho, fralda, roupa, porque ele vomitava, precisava desses utensílios. Do outro lado uma bolsa cheia de livros, porque eu tinha começado a dar aula. Nesta mão uma sacola cheia de brinquedo. Eu me senti um camelo no deserto do Saara, cheio de coisa. Um sol escaldante, sem o menisco do joelho esquerdo, carregando todo esse peso. E ai de mim se eu não carregasse, minha mãe brigava comigo. Menino, não deixa a criança pegar o sol. Menino, não deixa a criança andar nesse sol quente, segura ele. E eu tinha que andar, não tinha dinheiro. O chão minava água. Eu falava para a Daniela, a gente mora no pântano do Shrek. Minava a água do chão, a parede toda sem pintar, cheia de cimento. E uma vez então me rebelei. Eu olhei para o céu e disse assim: é o seguinte, se o Senhor fosse eu e eu fosse o Senhor, eu estivesse no teu lugar e eu estivesse olhando para o Senhor aqui nessa minha situação, eu te abençoava. Deu certo. Deu certo. Foi o meu jeito de falar com Deus, a minha intimidade naquele momento. Eu não falei, grandioso, perdão peço-te dos meus pecados. Não, já foi cravado na cruz do Calvário. Entre com ousadia na sala do teu Pai. Entre com ousadia na sala do teu pai e fala, porque o teu pai está te olhando neste momento agora, vendo você descer do jumento, sabendo que a tua terra está seca. Ele está olhando para você e está perguntando agora: o que é que você deseja? O que é que você deseja? Por isso eu convido você, irmão, eu convido você a se relacionar com Deus, mas não olhe para Deus como Deus, mesmo sabendo que Ele é Deus, olhe para Deus como se Ele fosse o teu Pai, que é o que Ele é de fato. Se relacione com Deus como sendo o teu Pai. Eu convido você a orar, e eu convido você a convidar outros a orar. Chama para orar, incentiva o outro a orar na causa dele. Irmão, você tem autoridade, a mesma que está sobre a minha vida está sobre a tua vida, o mesmo Deus que está sobre mim está sobre você, a mesma unção que está sobre a minha vida está sobre a tua vida. Ore, Deus vai ouvir o teu clamor, a tua oração. Eu convido você a se rebelar, não aceite a circunstância, não aceite a situação, ore. Apresente a Deus, porque Deus está perguntando para você nesta manhã: o que é que você deseja? Deus os abençoe.